tudo bem? Feliz 2023 e vamos aqui para mais um vídeo. Esse é o 17º vídeo, né? 1 ano e 5 meses aí pós lesão de plexo braquial. Eu sou o Edu Carvalho e vou contar um pouquinho para vocês como é que foi esse mês aí de virada de ano e tudo mais, né? A gente sempre acaba pecando um pouquinho, né, na virada do ano. Então eu estava num processo de trabalho na academia pesado, mas aí eu me dei uns dias aí no final do ano, longe da academia, para curtir um pouco o Natal e o Ano Novo, mas já voltei na semana seguinte a todo vapor. O legal que foi que a gente teve aquele período de descanso, né, onde o braço ele para de ter as dores musculares e aí é quando você volta a sentir aquelas dorzinhas neuropáticas, né, que ainda existe, mesmo porque ainda do meu cotovelo para baixo eu não consigo ainda sentir muito bem, mas muita coisa aí já mudou nesse processo, né? Esse mês que a gente passou, fiz muito trabalho com aquelas maquininhas de vibração, aquela pistola de vibração. Então, meu personal acabou usando bastante, aí todo dia praticamente que a gente fazia aula, a gente utilizava, e eu percebi que isso deu uma boa ativação em toda a parte do meu braço. Os meus dedos começaram a formigar muito no dia a dia, né? Agora, por exemplo, eu estou aqui me movimentando e eu sinto a ponta dos dedos com bastante formigamento, né? A parte do meu antebraço também sentindo bastante é, esse formigamento, como se estivesse restabelecendo aí uma conexão. É um pouco dolorido, né? É um pouco incômodo também, mas quando você começa a ter essas sensações, na verdade você acaba ficando até feliz de uma certa forma, porque você está sentindo alguma coisa, né? Então esse mês aí a gente trabalhou bastante na no último treino que eu fiz ontem, inclusive, senti alguns movimentos muito mais fáceis, né? É como se eu tivesse com mais habilidade de movimentar, levantar o braço, isso aqui, esse movimentinho está sendo muito simples para mim, né? Então estou fazendo bastante trabalho escapular, legal que a gente consegue ver pelo vídeo aqui, que eu não tenho muita deformidade de um trapézio para outro, né? Então eu estou trabalhando bastante isso. Eu procuro não compensar muito na elevação, né? Porque quando a gente começa a fazer esse trabalho, como a parte de sensibilidade está muito avariada, então a tendência quando a gente faz qualquer movimento, a gente fazer essa compensação. A gente usa músculos que no outro braço normalmente a gente não usa, né? Então nesse aqui a gente faz uma certa compensação utilizando outros músculos para auxiliar o movimento, né? Então eu trabalho muito às vezes sem exigir tanto uma elevação para concentrar mais no músculo ou no grupo muscular que eu quero, né? É uma coisa muito difícil e quando você faz isso, você começa a entender isso, você percebe e valoriza aqueles caras na academia que são bombadão, musculoso, os fisiculturistas, aí que você começa a ter uma ideia do trabalho que esses caras têm para fazer esses movimentos, né? Porque eles trabalham com uma concentração incrível em cima de grupos musculares, né? O cara fala, eu quero mexer só o meu trapézio e ele vai mexer só o trapézio, né? Então, eu estou sentindo isso hoje porque quando eu faço esse trabalho muscular no meu braço e eu tento concentrar, tipo, ó, eu quero só que o meu deltoide faça a elevação do meu braço. Então, assim, esse movimento para mim, ele é muito complicado de. Aqui eu não estou fazendo nenhum movimento de compensação,
Mas se eu quero erguer mais do que isso, aí eu já começo a trabalhar outros músculos além do meu deltoide, né, aqui do meu ombro. Aqui a gente tem o tal dos manguitos rotadores. É legal a gente estudar um pouco a parte anatômica do nosso braço, para a gente tentar, na hora do trabalho, concentrar nesse movimento que a gente pretende fazer. É, vocês estão vendo aí alguns movimentos que eu consigo fazer hoje. Estou colocando aí para vocês é, poderem acompanhar, né? Eu tive no meu último vídeo uma colega pediu isso, falando, eu gostaria de ver, né, como é que tá seus movimentos. Então, caso você esteja acompanhando, tá aí, né? Não vou ficar expondo as pessoas, mas eu escuto muito vocês. Eu acho que isso é importante até saber as curiosidades que vocês têm sobre a minha evolução, né? Automaticamente para vocês poderem comparar. Eu gosto muito disso, né? Quando a gente troca mensagens aí pelo YouTube, é muito legal porque eu fico sabendo um pouquinho do que vocês estão fazendo. Então é legal a gente se comunicar, porque vocês me ajudam e eu procuro ajudar vocês com a vivência, né? O que está acontecendo com a gente nessa evolução aí, dessa lesão que é danada. Ela é difícil pra caramba, mas a gente tá na luta. A gente sabe que é demorado, mas a gente mantém firme, às vezes dá aquela balançadinha, mas segue, tá? Então, assim, eu vou mostrar aí para vocês esses movimentos, que é o que eu consigo fazer hoje. Eu ainda não sinto do meu cotovelo para baixo, né? Então a gente está falando de 1 ano e 5 meses, né, de cirurgia, no qual eu tive 5 raízes avulsionadas, né? E como eu falo, a minha raiz de T1, ela teve, segundo o meu médico, ela não foi totalmente, ela foi muito danificada, mas parece que ficou alguma coisinha ali enraizada ainda na T1. E essa é a minha expectativa, porque essa sensibilidade que eu estou começando a sentir nos dedos, para mim, é muito, muito importante. Porque se realmente eu conseguir abrir e fechar os meus dedos, nossa, muita coisa já é possível fazer, né? Porque eu estou recuperando aqui o meu movimento de elevação lateral, elevação frontal do meu braço, eu estou conseguindo fazer. Ainda sinto um pouquinho de dificuldade de jogar a minha mão para trás, que é um músculo difícil, até se você fazer com o seu braço bom, você percebe que é um pouco difícil de jogar para trás, é mais difícil do que jogar para frente, né? Até por limitação escapular e tudo mais. Mas esses movimentos eu estou conseguindo fazer alguns muito bons, muito bons não, alguns bons, muito bom seria se tivesse normal, né? Então eu estou fazendo alguns movimentos que estão bons, alguns regulares, né, que ainda sofrem um pouquinho, e alguns que estão bem ruinzinhos ainda, por exemplo, esse de colocar a mão para trás. Mas assim, só o fato de você perceber pequenas evoluções, e você precisa reparar isso, tá? Valorize cada detalhezinho. E é óbvio que assim, eu vejo alguns companheiros aí que eu sigo no Instagram e até mesmo no YouTube, que tem evoluções, nossa, incríveis, assim. Você fala, nossa, como o cara tá evoluído em menos tempo, né? Mas é aquela história, cada corpo reage de um jeito, né? Então eu posso ser uma pessoa que tem um processo um pouco mais lento ou mais rápido, eu não sei por comparativo, né? Mas isso não tira meu foco de fazer a coisa bem feita, tá? Então aqui fica esse vídeo do nosso 17º mês. Continuo super empolgado, trazendo aí o conteúdo para vocês, vendo a minha evolução no dia a dia. E aí, mês que vem, estou de volta para apresentar minha evolução nesse mêsinho. E espero que vocês fiquem bem e esse 2023 seja fantástico para todos nós. Um grande abraço, até mais, tchau!